gravar que está bem localmente. Para organizar também, eu sugiro que eu faça minha apresentação, vocês vão anotando e abro para pergunta depois. Só para não perder o ritmo também, né? Para não ficar uma coisa assim muito quebrada, tudo bem? Então vamos deixar para fazer as perguntas depois. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, para proferir essa palestra, né? Agradecer a professora Isabela, conforme ela disse mesmo, a gente já trocou e-mail, conversamos, etc., através de processos, mas nunca né, tínhamos nos visto, né? Quer dizer, nesse mundo virtual, agora a gente está no mesmo ambiente virtual, numa sala virtual, onde está sendo organizado esse evento, né? Parabenizar pelo evento de disseminação de conhecimento, novas tecnologias no mercado de trabalho, né? Teve a palestra de blockchains que eu gostaria de ter participado, mas eu precisei viajar, não foi possível, né? Que é bem interessante também. Agradecer a Laura, que foi meu contato, né, do convite, etc., o bolsista do Newstech de Poços, e outros bolsistas e colaboradores que nós temos aí, né, estão desenvolvendo um trabalho assim espetacular, né, no núcleo de inovação da Unifal, tá? Explicar em linhas gerais qual que é a minha proposta aqui para vocês, não sei se vou agradar a todos, né, mas o que eu vou apresentar aqui para vocês é um recorte meu, né, a minha visão, né. Nós estamos olhando aqui por uma janela chamada inteligência artificial. Eu vou passar para vocês o meu ponto de vista, o que eu estou vendo através dessa janela, tá? E esse recorte está relacionado com a vivência e a experiência que eu tenho na área de inteligência artificial, né? Como professor da disciplina, como membro, né, em pesquisa, como pesquisa no mestrado e no doutorado. Então eu vou acabar puxando um pouquinho a sardinha para assuntos que eu estou trabalhando e que eu trabalhei, né? A justificativa é que o campo de pesquisa em inteligência artificial é muito amplo. Então eu bater no peito aqui e falar para vocês, olha, eu vou falar sobre tudo, eu estaria contando uma grande mentira, porque não cabe uma hora e meia de falar, né, de tudo que está sendo feito e pesquisado, né, o que está acontecendo, estado da arte e inteligência artificial. Então não dá. Eu vou fazer um recorte, tá? Na minha época a gente falava de uma nova área, né, de um novo curso, talvez, que a gente chamava de engenharia do conhecimento. Hoje a gente fala, né, um profissional que pesquisa e trabalha como cientista de dados, né, que o dado é a fonte principal aí, né, de informação, de onde a gente quer construir nossos sistemas inteligentes, tá? Então minha agenda aqui está extensa, mas eu vou tentar encurtá-la. Eu fiz uma apresentação para mim mesmo ontem, eu levei 1h15, né, mas eu vou tentar correr alguns pontos aqui para sobrar tempo para a gente poder conversar, tá? Então minha agenda é essa, eu quero falar o que é IA, né? Vocês vão ver que a definição já é uma coisa complicada, a gente vai ver várias definições, cada uma direcionada ou com um viés, né? Vou falar de uma definição, né? Uma definição que a gente pode chamar de uma definição operacional, né? Proposta por o que a gente chama de pai da computação, né? Que é o Alan Turing. Aí eu vou, para ilustrar, para sugerir vocês, vou apresentar alguns filmes, né, e livros que tratam sobre o assunto, e depois rapidamente vou apresentar a vocês, assim, através de datas selecionadas, né, alguns grandes fatos, né, que ocorreram, né, que marcam o desenvolvimento da inteligência artificial como área de pesquisa. Então eu vou puxar a sardinha aqui do meu lado, falar sobre técnicas, né, que a gente chama de IA bio-inspirada, que é inteligência artificial baseada, né, tentando imitar, né, mimetizar sistemas biológicos, certo? E aí eu vou falar aqui especialmente de uma técnica que eu explorei, né, adaptei, né, propus mudança, né, que foi meu trabalho de doutorado, colônia de formigas, tá certo? Mas aqui vai aparecer assuntos também que estão bem recentes, estão sendo utilizados, redes neurais, né? Vou falar sobre aprendizado de máquina, né? E vou puxar a sardinha de novo para uma área que eu estou trabalhando agora recente, que é redes neurais convolucionais, que envolve um pouquinho do meu mestrado e do meu doutorado, né? Que envolve a parte de processamento de imagem, envolve a parte de inteligência artificial. Vou apresentar a vocês, né, o que IA para fazer hoje. Se der tempo eu vou apresentar até uns videozinhos que eu encontrei e me atrevo aqui em tentar concluir, né, uma coisa que está inacabada ainda e está em pleno desenvolvimento, certo? Então vamos lá.
que é IA? Então, primeiro uma definição, né? Como todo trabalho, tentar definir o significado da palavra, né? Inteligência e depois artificial. Inteligência, especialmente, né? Então, eu encontrei um artigo de opinião, né, num site do FMG, em que ele apresenta a etimologia da palavra inteligência, né? Vem de intelligere, né? O termo composto pelo intus, entre, e legere, né? De eleger, de escolher, de ler, etc. Então, pegando pela etimologia, a inteligência, né, no sentido puramente etimológico, refere-se à capacidade de a gente escolher entre várias alternativas. Tomar decisão, né? Isso é uma característica da entidade nomeada inteligente, né? Eu encontrei uma definição aqui do Associação de Psicologia Americana, né, uma definição de 2010, que fala que que inteligência é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão, né? Então a gente vai ver esses termos, né, em vários momentos aqui, quando a gente estiver apresentando inteligência artificial. O artificial natural é que, assim, vamos pensar que o natural é o que existe, né, nas entidades, nos organismos vivos, né? E aí eu estou falando que a inteligência não é só do homem, não é só humana, a gente tem inteligência de bando, né? A gente tem inteligências, outras inteligências, vamos pensar, né? Então essa é uma questão. E agora pegando a definição no livro do Russell, né, que é um clássico de inteligência artificial, né? Ele apresenta as definições nessas 4 direções, tá? Definições de IA como os humanos, né? Direcionado para o pensamento, direcionado para a ação e direcionado para a razão, né? Então são essas direções aqui que ele apresenta várias definições, né? Então, inteligência artificial pensando como humano, né? Então tem 2 definições aqui, né? É um novo e interessante esforço para fazer computadores pensarem, máquinas com mentes, no sentido total e literal, né? Então a gente pode pensar também inteligência artificial, né? Nessa direção do pensamento e do humano, né? Como atividades que associamos ao pensamento humano, atividades como tomar decisão, de resolução de problemas, aprendizado, né? Então um ente inteligente tem que saber tomar decisão, tem que saber resolver problemas, tem que saber aprender, ser capaz de aprender, né? Agora, direcionado para a razão, né? Uma definição é essa daqui, o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais, né? Ou o estudo de computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Do ponto de vista de ação, né, executado por seres humanos, é a arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas. Então é a gente tentar mimetizar máquinas, né? Mimetizar o humano em máquinas, certo? Deixa eu pegar aqui minha colinha de novo. É o estudo de como os computadores podem fazer tarefas que hoje são melhor desempenhadas por pessoas. A gente vai ver que em algumas tarefas, por exemplo, a gente já conseguiu resultado em inteligência artificial melhor do que o melhor humano, né, que realizava aquela tarefa até então. E, né, a última definição aqui, do ponto de vista da ação racional, né, inteligência computacional é o estudo de projeto de agentes inteligentes. No livro do Russell, ele acaba discutindo e ele chega à conclusão que ele vai desenvolver, né, e apresentar todas as técnicas nessa área de pesquisa, né, sobre esse enfoque do agir racionalmente. Tá? E uma outra definição, a inteligência artificial está relacionada a um desempenho inteligente de artefatos, né? Tem uma história por trás da inteligência artificial, tá, pessoal? E eu já vou começar aqui sugerindo e apresentando para vocês, né, um filme, né, chamado Jogo da Imitação, né? Esse filme, né, conta a história, né, de uma agência de inteligência britânica, né, que em 1939 começa a recrutar, né, pesquisadores para tentar decifrar o código criptográfico, né, que era usado nos exércitos, tá? Então existia uma maquininha chamada Enigma, similar a uma máquina de escrever. Então as pessoas digitavam, né, nessa máquina, para cada letra digitava, acendia uma luzinha, e nas comunicações via telégrafo, né, via rádio, eles mandavam, né, em código Morse, provavelmente, o texto cifrado, o texto criptografado, né? Vocês já ouviram um pouquinho, quem está participando aí desse workshop,
Workshop, né, organizado pelo Lipstack, e outras técnicas de falaram sobre criptografia, né? Criptografia tem vários usos. Nesse caso aqui era para comunicação segura entre tropas, né, no exército alemão. Então, esse cara aqui, né, o ator principal desse filme, ele está muito bem caracterizado, parece muito com Alan Turing, né? O Alan Turing, ele aparece aqui para mim, para vocês também na página principal aqui, ó, tá vendo? Esse personagem aqui é uma foto do Alan Turing, né? O personagem real. Aqui é o Alan Turing, né, que é o ator de Doutor Estranho, né, que também participa desse filme. O filme chama O Jogo da Imitação, né? Alguém vai falar, poxa, mas não devia ser outro tema, deveria ser o nome da guerra, né? Ou Enigma, algum outro nome? Não. Na verdade, a discussão não é sobre a guerra, a discussão é em torno do personagem, né? Alan Turing, tá? O Alan Turing escreveu um artigo em 1950, né, em que a seção principal desse artigo é o jogo da imitação. Então é desse artigo aí que é extraído o nome do filme, né? E a pergunta principal que ele tenta responder nesse artigo é: as máquinas podem pensar, né? A história é bem interessante, pessoal, que na verdade do meio pro fim do filme, eu vou contar aqui alguns spoilers, mas é só para vocês se interessarem pelo filme também, né? Do meio pro fim, né, quando a guerra acabou, o Alan Turing, ele passa a ser perseguido, tá? Ele era homossexual e a homossexualidade na época, além de ser um tabu, ainda era uma questão de segurança nacional. O segredo que ele carregava era um segredo que a gente só ficou sabendo algum tempo depois do fim da Segunda Grande Guerra, tá? Então, e aí teve um assalto na casa dele, e aí ele começa a ser entrevistado, a polícia começa a persegui-lo, etc, tal, para tentar descobrir, ó, né, por que roubaram a casa dele. E aí, numa entrevista, né, com um policial, ele faz exatamente, o policial faz essa pergunta para ele: as máquinas podem pensar, né, pensamento como sendo uma característica inerentemente humana. E aí ele faz uma discussão, ele faz um paralelo com a vida dele mesmo, né? Ele põe a questão assim: não é porque a máquina pensa diferente que ela não pensa. Não é porque você pensa diferente de mim que eu não penso, né? Então tem uma discussão filosófica muito interessante no filme, vale a pena ver, tá? Mas desse artigo aqui, né, o resultado principal é um método, né, que ele propõe, que é uma definição operacional. O que seria inteligente? Então, na tentativa de responder essa pergunta se as máquinas podem pensar ou não, ele propõe, né, um método que passa a ser chamado de o teste de Turing, né, que é o que está aqui no início aqui do trabalho, né, esse jogo da imitação. Então, nesse jogo da imitação, no jogo do teste de Turing, a gente imagina, né, um entrevistador que não tem como ver, né, onde é que está a máquina e onde que está uma pessoa. E aí, aleatoriamente, ele vai trocando informação com a pessoa e com a máquina, tá? Então, ele faz pergunta, a pessoa responde. Ele faz pergunta, a máquina responde, né? Nesse teste de Turing, nesse jogo de imitação, se depois de algum tempo o entrevistador não conseguir diferenciar quem é a pessoa e quem é a máquina, né, segundo o Turing, a gente poderia classificar essa máquina como sendo uma máquina inteligente, uma máquina que pode pensar, né? Desse trabalho do Turing, ele classifica, né, o que essa máquina tem que ter para ela poder, no mínimo, participar desse teste, né? Então ela tem que ter um sistema de processamento de linguagem natural, né, que consiga ler o texto, com as perguntas que são passadas para ele, né, entender essas perguntas, ou, né, tem que ter um sistema de representação de conhecimento para ele armazenar o que ele sabe, o que ele ouve, né, e o que ele lê, um sistema de raciocínio automatizado para responder as perguntas e tirar conclusões, e um sistema de aprendizado para que ele possa se adaptar a novas circunstâncias e extrapolar, né, para que ele possa obter respostas além daquelas que ele foi originalmente programado, né, considerando que é impossível a gente cadastrar num sistema de computação todas as respostas para todas as perguntas que eventualmente o entrevistador possa fazer, né? Então ele tem que saber aprender para poder extrapolar, responder alguma coisa que ele não foi originalmente programado, tá? Na época não existia, mas hoje em dia a gente fala no teste de Turing total, né? Que acrescenta mais outras funcionalidades para esse sistema inteligente, né? Um sistema de visão computacional para que ele possa perceber, né? Então, para que o entrevistador possa transferir para ele um texto, e aí esse sistema de computação consegue ler esse texto, né? Então precisa
essa visão computacional, um sistema de robótica, né? Imaginando que o entrevistador aqui vai passar para ele uma atividade, né? Por exemplo, um problema que é um jogo de blocos. E aí esse sistema de computação tem que saber manipular esses blocos para poder resolver esse problema, para ele se comportar como uma entidade humana que sabe resolver esse tipo de problema de bloco. Tá? Como resultado desse trabalho do Turing, né, além dele marcar, né, de maneira operacional o que é inteligente, o que é não inteligente, ele também ajudou a organizar essa área. De certa forma, né, os livros de inteligência artificial, né, apresentam, né, os capítulos organizados dessa forma. Representação de conhecimento, raciocínio automatizado, aprendizagem de máquina, né, temas que ele discute, né, lá em 1950 nesse trabalho, certo? Muito interessante. Aí, pessoal, só para motivá-los também, eu vou apresentar aqui, além desse filme aqui, né, que eu sugeri, outros filmes que tratam sobre inteligência artificial. E eu vou contar um pouquinho da história e o que acontece. Por exemplo, esse filme aqui, Ex Machina, não sei se vocês já viram, mas a proposta do filme, o enredo principal é exatamente o teste de Turing, né? Nesse filme aqui, deixa eu pegar minha colinha, eu vou ler aqui o que está na sinopse, né? No resumo, então não é spoiler. Se vocês forem procurar sobre esses filmes, vocês vão encontrar isso. Então, um jovem programador, esse cara aqui, chama Caleb, ele ganha um concurso, né, que é criado pelo Nathan, que é um bilionário na área de tecnologia, e ele vai conviver, né, com uma entidade inteligente que esse milionário, né, bilionário criou. Tá? Do meio para o fim do filme, o Caleb já não consegue saber se ele está trabalhando com um humano ou com uma máquina. Né? Então, de certa forma, o Caleb aqui é o entrevistador que está tentando, né, identificar se essa entidade aqui é uma máquina inteligente ou não. Tá? É muito interessante. Quer dizer, tem muita crítica do filme, mas assim, a proposta é interessante, né? Um outro filme bastante interessante é esse Her, né? Ou Ela, né? Conta a história de um escritor, né, que desenvolve uma relação de amor com um sistema operacional. Ele instala um sistema operacional, né, de um assistente, né, para ele, e aí a comunicação é feita através de comunicação com áudio, né? E ele começa a desenvolver carinho e amor mesmo por esse software, né? É uma coisa assim muito interessante, né, o desenvolvimento, né? Assim, entidade intuitiva é chamada de Samantha, né, porque ele se apaixona. Muito interessante. Um outro filme aqui bastante emblemático, né, que trata sobre isso é a inteligência artificial, né, AI, né, que conta a história de um robô que é programado para amar, o David, né, e que depois é adotado por 2 funcionários de uma empresa de eletrônica. Tá? Aí a história toda conta, né, as situações que esse sistema inteligente, que é diferente de outras máquinas, né? Ele começa a conviver com humanos e com máquinas, né? E todas esses como é que eu vou falar? Esses problemas, né, que ocorrem, certo? Um outro filme aqui, pessoal, é o Westworld, né? Na verdade, não, tem uma série na HBO, mas é um filme antigo, tá? Que conta a história de 2 amigos que vão passar um tempo, né, num centro de diversões que imitam, né, a Roma Antiga, que imita a Idade Média, que imita o Velho Oeste, etc. Então, nesse ambiente tem pessoas que são visitantes e tem os robôs, né? Mas é muito interessante que em vários momentos a gente não sabe quem que é o robô e quem que é o visitante, né? É muito interessante também. Tá? O outro filme, esse daqui, 2001, Odisseia do Espaço, é um filme de 1969, se não me engano. Tá? Toda a história começa num monolito, né, que surge na pré-história, né? E aí desenrola, e aí o enredo principal é numa nave espacial, né? Um grupo de pesquisadores, né, numa missão espacial. E nessa missão espacial tem um computador que controla a nave, né, chamado HAL, e aí tem um embate, né? Tem um momento lá que o HAL começa a tomar decisão por conta própria, ele vai contra as decisões dos astronautas, né? Aí tem uma cena bem emblemática também, que eles sabem que o HAL está escutando em todos os ambientes, então eles entram na cabine fechada e tentam tramar lá como é que eles vão desligar o HAL, né? E é interessante que eles não sabem, mas o HAL aprendeu a ler lábios. Então, mesmo eles trancados numa sala em que não é possível ouvir, né? Mas o HAL consegue ler lábios e entender que eles estão tramando contra ele, né? Então, é um filme muito lento do Kubrick, né? Mas bem interessante. E aqui, para fechar, né, um filme, na verdade é um documentário, tá? Que conta a história de um projeto, né, que depois foi comprado pela Google, chamado AlphaGo.
tá? Ele estava no catálogo do Netflix, pessoal. Eu consultei recentemente, não tá mais. Não sei exatamente onde é que tá. Mas a história é de uma máquina, né, que participou de um torneio com campeão mundial de Go, né? O Go é um jogo de tabuleiro que tem 19 por 19 casas, né, com peças brancas e pretas, né? E o jogo é o quê? A pessoa vai colocando as pecinhas brancas e pretas tentando cercar o adversário. O jogo termina na hora que um dos adversários controla mais do que 50% do tabuleiro. Esse tabuleiro 19 por 19. Esse jogo, pessoal, apesar da descrição simples, né, do uso simples, ele é mais complexo do ponto de vista computacional do que o jogo de xadrez, tá? Então foi um grande feito do ponto de vista da computação e da inteligência artificial. Eles conseguiram desenvolver uma máquina que pudesse ganhar do campeão mundial de Go, né, que é esse sul-coreano aqui chamado Lee Sedol, tá? Perceba que o AlphaGo aqui aparece com a bandeirinha da Inglaterra, né? Que nesse momento aqui eu acho que ainda era DeepMind, né, uma empresa inglesa, quem era responsável pelo desenvolvimento. Depois foi comprado pela Google. Tá? Então esses são os filmes que eu cito para vocês, e eu vou citar aqui 2 livros que eu li recentemente aqui durante a pandemia. Na verdade eu li os 3 títulos do Harari, né, que é o Homo Sapiens, o primeiro livro, ele conta a história. O Homo Deus, que conta o personagem principal aqui é inteligência artificial, biotecnologia, e os 21 lições para o século XXI, né, que é uma mescla dos 2 livros, né? E aí ele separou, né? Cada capítulo é uma lição, né? Pra gente que ele faz uma série de discussão. Esse livro aqui é bem interessante, né? Logo no início lá ele fala que os grandes inimigos da humanidade são a fome, a peste, né? As doenças e a guerra, né? São os grandes inimigos. E que de certa forma, né? Com o desenvolvimento da humanidade a gente tem construído, né? Ferramentas para poder vencer esses inimigos, né? Então através da biotecnologia e da inteligência artificial, a gente está fazendo com que a humanidade consiga vencer esses inimigos, né, e ganhando, para que possa, de certa forma, ganhar, né, imortalidade. Né? Então, a fome, a peste e a guerra matam. Né? E a gente, através de biotecnologia e inteligência artificial, a gente está construindo modelos, né, que vão dar essa imortalidade para o homem. Né? Imagina-se assim, um sistema de transcendência, né, em que a pessoa, a consciência da pessoa vai poder ser transferida numa máquina, e essa máquina essa pessoa não vai morrer. Né? Quer dizer, é meio fantasioso algumas discussões, mas é interessante, né, até pra gente saber. Um outro título que eu cito aqui, né, tá bem voltado aqui para essa parte aqui do Nidus-Tech, de inovação, né, que conta não especificamente a história da inteligência artificial. Inteligência artificial é um personagem, né, nessa revolução digital. Eles contam o desenvolvimento do computador, da computação de um modo geral, os grandes personagens, né, que estão envolvidos nisso, tá? Desde a Ada Lovelace lá, né, Bill Gates, Steve Jobs, né, o Turing, percebam que eles desaparecem como personagem. Tem uma parte bem interessante que eu nem copiei e vou ler aqui, ó. A New York Times, quando em 1958, né, surgiu o Perceptron, que foi uma primeira máquina, né, construída para imitar a mente humana, eles falaram que era uma máquina que seria capaz de andar, de falar, de ver, de escrever e de reproduzir e ser cônscio de sua existência. Né? Então, quer dizer, é muito interessante que essa reportagem era muito imaginava, né, que com inteligência artificial a gente pudesse tudo, né? Aí, em 2001, aqui no livro do Kubrick, no filme do Kubrick, ele já imaginava que em 2001 a gente teria uma máquina que conseguiria ler lábios, que aprenderia sozinha a ler lábios, né? Que não existe, a gente sabe que não aconteceu, né? Mas é muito interessante a gente conhecer essas histórias. Tá? Vou contar agora a história da inteligência artificial a partir de várias datas aqui, né? Daqui depois eu acho que eu não coloquei as fontes, pessoal, no meu trabalho, mas depois eu deixo disponível essa apresentação, eu vou cuidar de acrescentar essas fontes todas de onde eu tirei, né? Então é muito livro do Russell de inteligência artificial, algumas pesquisas que eu fiz de artigo e de trabalhos, né? Então esse histórico aqui é uma mescla de dois linhas do tempo que eu encontrei sobre inteligência artificial. Então é um marco da inteligência artificial, é um trabalho de 1943 aí, durante a Segunda Grande Guerra também, né? Desses 2 pesquisadores, McCulloch e Pitts, né? Que apresentaram artigo que falaram pela primeira vez sobre redes neurais, tá? Em 1950 a gente já viu, né? Tem esse trabalho do Turing, né? Que cria uma forma
forma operacional da gente saber se é humano ou se é uma máquina, né? E tem um trabalho desse Shannon, né, que ele tem muita contribuição em estatística, etc, tal, em criptografia, né? Mas ele tem um trabalho em que ele descreve como é que poderia ser feito, né, a programação de uma máquina de jogar xadrez, né? Bem interessante. Em 1951 nasceu essa SNAC, né, uma calculadora que foi construída tentando simular sinapse e ligações entre neurônios, tá? Das primeiras máquinas, um hardware, né, especificamente construído tentando imitar, né, a forma com que o cérebro funciona. Em 1952 tem esse trabalho desse pesquisador, Arthur Samuel, né? Criou um jogo de damas, né, numa máquina que existia na época, uma máquina de grande porte chamada IBM 701, que conseguia, né, desafiar e jogava, né, como se fosse um jogador amador de damas, tá? Como é que é a ideia aqui por trás de jogos, tá, pessoal? Teoria de jogos é uma área dentro de... Teoria de jogos é uma área dentro de inteligência artificial, é dentro de economia também, né? É bem interessante. Como é que a gente consegue fazer uma máquina jogar? Né? Então a gente imagina, né, a máquina pensando as possibilidades e construindo nessas possibilidades através de uma árvore de possibilidades, né? A decisão dela, ela toma olhando, né, o mais profundo que ela consiga nessa árvore, né, e a profundidade dessa árvore deu nome para um hardware que foi construído para jogar xadrez depois, né? Mas a ideia aqui é bem simples. Por exemplo, imagina uma máquina que queira jogar jogo da velha, né? Então eu começo da cancela vazia, né? E aí da velha vazia eu vou marcando quais são as possibilidades. Então quem marca X, ele tem basicamente 3 possibilidades: marcar num canto, no meio ou numa das bordas, né? E aí ele vai pensar a jogada dele e o que o adversário pode fazer, né? Quem vai marcar a bolinha vai poder marcar onde, né? A partir dessa jogada que ele fez, a partir dessa jogada que ele fez, a partir dessa jogada que ele fez. Então as ramificações são feitas assim. Eu penso a minha jogada e para minha jogada qual que vai ser a jogada que o adversário pode fazer. A partir de cada jogada desse adversário, o que eu posso fazer? Daí por diante, tá? Aí nessa árvore é construído o mais profundo que eu posso e eu atribuo uma nota. Essa nota aqui, ela é construída, a gente chama de função de avaliação. A gente dá uma nota para a jogada, que assim, ela vai ser positiva, essa nota, se for favorável para mim, se aquela jogada tá me levando a vencer esse jogo. Vai ser 0 se a jogada tá levando para o empate e negativo se essa jogada for mais favorável para o meu adversário, né? Então a gente vai propagar esses valores através de várias técnicas, né? E aí a partir desses valores propagados até o filho dessa raiz aqui, que é a cancela inicial, eu vou decidir que jogada eu devo tomar, né? Então é uma ferramenta de tomar decisão, implementa uma habilidade do humano que é jogar, né? Então foi um grande feito, um grande marco, né? Mas o termo inteligência artificial, ela surge na verdade nessa conferência que é o de Dartmouth, né? Então nessa conferência eles reuniram todo mundo que está pesquisando, né, essa nova coisa aí chamada inteligência artificial, né? Então participaram esse Rochester da IBM, o Shannon, né, daquele artigo lá do xadrez, o Marvin que propôs a calculadora baseada em sinapses, né? Esse McCarthy vai aparecer em outros momentos aqui também, né? Então é aí que apareceu pela primeira vez, né? Dizem que foi criado por esse McCarthy, mas ele mesmo disse que ele deve ter ouvido em algum lugar também, né, que batizou essa área de inteligência artificial. A partir daí a gente começou a usar esse termo indiscriminadamente. Tá? Então aqui em 57 surge uma proposta, né, chamada Perceptron, né? Do texto que eu li, pessoal, o autor ele brinca aqui com esse nome, né? Esse nome parece nome de personagem do filme Transformers, né? Então tem o Bumblebee, tem o Megatron e tem o Perceptron. Eu achei bem interessante essa piadinha dele e estou copiando aqui, tá? Mas não é minha não. Então esse Perceptron eu vou mostrar para vocês como um precursor das redes neurais. Ele é muito limitado, né? A limitação dele foi um balde de água fria em pesquisas, né, com redes neurais, mas depois o pessoal viu que dava para contornar e extensões desse trabalho original se mostraram muito promissoras, tão promissoras que hoje a gente usa muito, né? Deep Learning é baseado nesse modelo aqui original, né? A rede neural, a gente vai ver, tá? Em 58 surge a primeira linguagem de programação, né, que é para tratar especialmente sobre, para tentar ser usada, né, para resolver problemas de inteligência artificial, né? Nessa época pensaram inclusive uma máquina Lisp, né? Mas nesse momento aqui era só a linguagem Lisp, tá? É uma linguagem, ela tem descendentes, né? Hoje em dia a gente tem o Haskell e outras ferramentas, né, são baseadas em Lisp, né? Mas foi muito usada naquele momento que ela surgiu com essa proposta, uma linguagem de programação para a inteligência artificial, tá? Em 59 cunhado o termo Machine Learning, né, ou
aprendizado de máquina, né? Não sei aqui não está citado de onde usa, mas normalmente assim, algum trabalho científico, alguma palestra, alguma coisa desse tipo. Esses dois pesquisadores de Stanford desenvolveram modelos, né, de redes neurais, né, que usaram essas siglas aqui, tá? O pessoal de computação adora dar nome para as coisas baseado em sigla, baseado em nome de pessoa, né? Tem os narcisistas que põem o nome dele mesmo, né? Então é bem interessante. Em 64 surge o primeiro chatbot, né, do mundo, né? A gente tem vários hoje em dia, né? Você tem inclusive como criar no Telegram lá um bot seu, né? Um robô para você executar alguma tarefa sua, né? Outros sistemas também tem isso, né? Então, né, na época chamava Elisa, né? Eliza, se não me engano, e ela se comportava como se fosse um psicanalista, né? Em 64 não existia ainda internet, né? Então ele funcionava num desktop, né? Na verdade num terminal de um mainframe, né? E aí ele usava, né, respostas baseadas em palavras-chave, em estruturas sintáticas para produzir assim, um diálogo coerente, né? Então aqui é uma ideia de um software tentando imitar um humano psicanalista, né? Em 69 é aquilo que eu falei para vocês, né? Do balde de água fria. Eu falei que era o McCarthy, mas não, é o Minsky, né? O pesquisador do MIT e o Papert, né? Eles escreveram um trabalho, né? E que demonstrava a limitação do perceptron, né? O trabalho era muito simples, o trabalho simples não, né? Foi um trabalho revolucionário, mas assim, o problema que eles puseram para ser resolvido com o perceptron era o problema do short, do exclusivo, né? Viram que não dava para fazer com o perceptron e falaram, então esse negócio não funciona para nada, né? Então foi um inverno da inteligência artificial, iniciou aqui em 1999, né? Mas outras áreas continuaram em pleno desenvolvimento, né? Como processamento de linguagem natural e etc. Tá? Então de 70 a 80 a gente viveu esse período, né, sombrio na inteligência artificial, em que o pessoal se sentiu meio desmotivado, teve muito corte de investimento, né? Os setores passaram a não dar muita importância, etc. Tal, né? Em 1980 e a próxima década, né, uma série de novas propostas, né, voltaram a botar pilha, a incentivar a pesquisa nessa área. Então tem um trabalho desse pesquisador, Edward, né, que propôs um sistema especialista. A ideia aqui era desenvolver um sistema que pudesse se comportar como um especialista, né? Então ele imaginou esse sistema através de uma base de conhecimento, né, representada através de fatos e regras, uma máquina de inferência, né, para poder produzir novos conhecimentos, para fazer perguntas, né, e para dialogar com a pessoa não especialista, tá certo? Então a ideia era, por exemplo, desenvolver um sistema que pudesse funcionar como analista de risco, né, de crédito bancário, de risco, tá? Então utilizando esse algoritmo, ele ia fazendo perguntas para você e no final ele classificava o risco, um risco, né? É mais ou menos assim. Ou então um especialista em ecologia, um especialista em classificação de animais, né? Nesse momento aqui começaram a ser construídos vários sistemas especialistas, aí foi moda nessa época, tá? De 80 a 90 começaram a retomar, né, as pesquisas com relação a redes neurais, né? Principalmente a partir do trabalho desse Hubbard, né, que propõe um novo modelo, né? E aí começam a surgir modelos, né, proposta de modelo de redes com mais de uma camada e não só duas como do perceptron original, né, com um sistema de realimentação, né, da saída na entrada, várias arquiteturas diferentes, né, e esses modelos começaram a produzir resultados interessantes, né, o que incentivou o desenvolvimento dessa área. É nessa época também que surge, né, a internet comercial, no final da década de 90, né, e começa a surgir também a IA para sistemas de navegação, indexação, etc. Naquele livro de inovadores que eu citei para vocês, conta a história do Google, né? O Google, a grande sacada dele foi o seguinte: indexação, por exemplo, você fazer uma busca na internet, existiam sites de busca, né, Alta Vista, Cadeia, etc., mas esses índices eram criados manualmente, né? O Google, ele propôs uma alternativa de fazer isso automaticamente, né? Dessa classificação, dessa indexação ser construída através do uso, né? A partir do próprio conjunto de pesquisas que são realizadas, eles vão classificando e indexando, né, esses sites na internet de uma forma mais inteligente, vamos pensar, tá? Tem um outro fato interessante aqui, que o Japão começa a investir em inteligência artificial, né? Ele começa a investir no desenvolvimento do que eles chamaram de quinta geração de computadores, mas um problema que teve, né, nesse trabalho atualmente é que eles gastaram muita ficha com uma linguagem, né, Prolog, que é uma linguagem
que existe, né, ainda hoje, ainda é usada, tá certo? Mas assim, ela tem uma aplicação mais restrita, né? Vamos entender linguagem de programação, pessoal, como uma ferramenta, né? Então a gente tem a ferramenta que é mais apropriada para tirar parafuso de fenda, tem outra que é mais apropriada para parafuso Phillips, né? Então cada linguagem tem uma vocação, vamos dizer assim. Prolog é muito interessante para o que a gente chama de inteligência artificial simbólica, né? Inclusive eu vou citar aqui um grande desenvolvimento, né? Um produto da IBM, que é o Watson, que lá no projeto tem uma etapa lá do Watson que é escrita em Prolog. Então tem uso ainda comercial, mas assim, é para algumas tarefas mais específicas, assim, como ferramenta de modelagem, de conhecimento, e para a parte de processamento de linguagem natural, ela é boa, mas não é assim, um uso tão geral, né, como outras ferramentas que a gente vai ver aqui no desenvolvimento. Tá? Aqui em 97 tem um grande marco também, que é aquela ideia original lá do Shannon, né? Foi implementada num equipamento especialmente construído chamado Deep Blue, né? O Deep aqui é a árvore do jogo era muito profunda, ele conseguia analisar lá 30, 40 jogadas na frente, né? E o Blue é por causa da cor da IBM, tá? Então essa máquina foi construída e ela em 97 venceu o grande campeão, né? O grande mestre de xadrez, o Garry Kasparov, tá? Então isso foi um grande feito, né? Então a máquina, né? Uma máquina programada, tudo bem, mas que tinha alguma inteligência, né? O jogo de xadrez a gente não tem como programar todas as jogadas, né? E as pessoas podem criar armadilhas no jogo, sabe? Assim, para distrair, para mudar o foco do jogo, etc. Então, o computador tem que aprender para ele ter esse comportamento similar ao humano, né? E esse foi um grande feito. Tem uma discussão que isso daqui foi lance de marketing, que logo depois essa máquina foi desmontada, etc. Mas vamos acreditar que isso aconteceu, né? Em 2000 surge aqui esse conceito, esse termo de aprendizagem profunda, né? Através de um artigo dos pesquisadores, né? A proposta aqui é você desenvolver uma rede neural com várias camadas, né? Cada camada treinada separadamente, né? E aí deu o nome para isso de Deep Learning, né? O Deep aqui no sentido de profundidade também, né? De ter muitas camadas, né? Se a gente olhar de cima para baixo, você tem várias camadas de profundidade, né? Para poder aprender, tá? 2005 até hoje, né? Em 2005 tem lá um trabalho que é o marco de desenvolvimento de carros autônomos, né? E até hoje isso acontece. Uma coisa bem interessante, pessoal, é possível a gente pesquisar algoritmos de carros autônomos sempre sem ter o carro, né? Alguém vai falar, mas como? Existem cidades simuladas que você pode colocar teu algoritmo para funcionar naquela cidade, tá? Então você tem como visualizar o teu carro virtual, né? Andando nessa cidade aí, e aí os eventos, né? Essas coisas todas são criadas, né? Para tentar simular da forma mais realística possível, né? Então ao invés de você sair batendo o carro aí, né? Você tem como pesquisar em desenvolvimento de carros autônomos sem ter o carro, sem gastar com isso, só desenvolvendo algoritmos, né? Em 2008 a Google lançou um sistema de reconhecimento de voz, a Apple em 2011 desenvolveu a Siri, né? A Amazon desenvolveu a Alexa, a Microsoft a Cortana e a Google tem, não exatamente nesse ano, mas surgem em sequência, tá? Nesse ano também tem um marco, né, de desenvolvimento que é o sistema Watson. Na verdade é um serviço que a IBM oferece, né? Tem um supercomputador, um sistema nas nuvens e uma plataforma de inteligência artificial que as empresas compram esse serviço para mais diversas funcionalidades. Por exemplo, é um assistente virtual de um banco, né? Pode usar aqui o Watson, ele vai se comportar como se fosse um atendente do banco mesmo, né? Ajudando você a resolver os mais diversos problemas, tá? Em 2012, né, a Google desenvolve um sistema de reconhecimento de padrões, né, com imagem, né, que é capaz de identificar gato, né? Em 2015, o Facebook lança um sistema de aprendizagem, usando tecnologia de Deep Learning, né? Um sistema chamado DeepAce, né, em que você vai marcando algumas pessoas dentro da sua rede de amizade, né, que é o Facebook, e ele, depois de um tempo, ele começa a identificar as pessoas automaticamente, né? Essas marcas, né, já são feitas automaticamente. O Google também tinha um sistema disso para um serviço de fotos que ele tinha. Se não me engano, fotos do Google, a gente tem um sistema desse. Você tem como marcar e depois pedir para ele aprender em cima de algumas marcas, né? E aí depois você tem como consultar no Google fotos, assim, eu quero uma foto que tenha eu e fulano de tal. E ele já consegue separar para você as fotos na base de fotos que tenham pessoas. Olha que você está perguntando por pessoa, né? Que pediu para aquela. Em 2016
xadrez, né, é a vitória, né, do AlphaGo, né, que virou até aquela série lá anteriormente, né, foi bem interessante. Esse jogo é mais complexo que o jogo de xadrez, por incrível que possa parecer. Complexidade, né, pessoal, é uma coisa bem interessante, está direto relacionada à inteligência artificial. Quer dizer, se a coisa não fosse complexa e eu pudesse programar todas as possibilidades, eu não precisaria de inteligência artificial, tá? Então, a impossibilidade de eu resolver problemas de forma determinística é que faz com que a inteligência artificial seja uma técnica útil e indispensável hoje em dia, tá? Em 2017, né, o Deep Learning começa a ser adotado em massa, né, em aplicações corporativas, móveis e tal. E aí todos os eventos, né, na área de tecnologia, né, apresentam alguma coisa. Data Science, IA, Big Data, Deep Learning, né, apresenta Deep Learning como a principal tecnologia para a criação de sistemas inteligentes. Não que as outras que foram apresentadas aí não sejam importantes, mas assim, de uso geral, né? Então essa ideia, inclusive, de um sistema para uso geral, né, já começa lá no início, tá? Tem um sistema na área de química, né, um dendral, que fica com compostos químicos, se não me engano, que ele surge dentro de uma proposta que eles chamam de um sistema solucionador geral de problemas. Imagina um sistema de computação que você põe um problema qualquer e ele dá a solução para você, tá? Surgiu também nessa época um sistema que chamava provador automático de teoremas, né? Inclusive o Turing tem um trabalho dele de 36, né, em que ele descreve um sistema de computação que chama de máquina de Turing, né? Que a proposta dele inicial era tentar resolver um problema que ele consegue ver depois que não tem como provar. Ele sabe que não sabe se é verdade ou não, tá? E isso também é uma coisa interessante, quer dizer, tem determinadas coisas que são verdade, mas eu não tenho como provar, né? Esse é um limite. Mas nessa época, quando começaram a trabalhar com inteligência artificial, eles imaginaram, né, ser possível desenvolver um sistema que pudesse provar qualquer teorema. Você dava teoremas, axiomas e outros teoremas, e ele tentava encaixar esse conhecimento para tentar demonstrar através de uma sequência, né, de derivações, né, a prova daquele teorema. Tá? Então as propostas no início lá da inteligência artificial eram muito assim audaciosas. Tá? Hoje em dia não, a gente trabalha com deep learning, mas assim domínios bem delimitados, né? Tem todo um tratamento inicial para os dados para que eu possa aplicar essa técnica. Tá? Então essa proposta assim, tentar desenvolver uma coisa que resolve qualquer problema não existe ainda hoje, não. Né? E aí, pessoal, eu fiquei assim, eu procurei, assim, na hora que eu estava finalizando essa apresentação, alguma coisa assim que fosse um marco desse ano, tá? Aí eu encontrei esse artigo do dia 28/3/2022, né? Falando sobre uma técnica que chama de neuroimplante, né? Que é um chip conectado diretamente no cérebro, tá? Esse trabalho não é original, não é esse trabalho aqui especificamente, mas assim, existe muita pesquisa nessa área, principalmente pessoa que tem alguma deficiência, né, degenerativa, e aí a alternativa que tem para tentar contornar, sanar algumas das limitações usando esses neuroimplantes. Né? Então seria assim, o artificial e o natural, né, que é o cérebro humano, né, compartilhando, né, conectados, diretamente conectados, né, seria assim o ápice, né, da inteligência artificial, né, um sistema inteligente implantado num sistema natural. Tem questões éticas, tem muita coisa aqui envolvida, eu botei aqui só para botar uma pulga na orelha mesmo. Tá? Em sequência aqui, pessoal, eu vou falar de uma área que eu me sinto confortável, que é a parte de IA inspirado. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui para eu poder cumprir meu tempo de 1h30 e sobrar um tempinho para a gente conversar. Tá? Conforme eu falei, a computação é limitada. Né? Por mais que a gente pense assim, tem um computador, tem um supercomputador, eu consigo resolver qualquer problema? Não. Tem problemas simples, que é fácil da gente enunciar, que é fácil da gente apresentar uma solução, só que a melhor solução, né, a solução que resolve um determinado problema, né, é difícil de encontrar. Né? Uma solução, nesse mundo de soluções possíveis, eu pensar uma, às vezes é difícil. Tá? Então aqui, por exemplo, um problema de otimização. Né? É um problema de computação difícil. Por exemplo, eu tenho uma função em que eu quero encontrar o máximo ou o mínimo dela. Né? No
domínio discreto ou contínuo. Às vezes a gente pode pensar que o contínuo é mais complicado, mas não. Às vezes no discreto é que pode ser mais complicado, dependendo do problema que está sendo anunciado, tá? Muitas das vezes é fácil a gente apresentar uma solução, mas é difícil a gente apresentar a melhor solução, a solução que é a que eu estou buscando, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês dois probleminhas, né, que estão na fronteira da computação, que a gente consegue resolver de forma determinística, né? E aí, não tendo como resolver de forma determinística, a gente tem empregado técnicas de inteligência artificial. E aí, como provocação, eu vou propor aqui, né, algumas técnicas baseadas em biologia, tá? Em mecanismo biológico. Então, esse problema aqui, ó, de definir horário de aula de um curso, né? Então, eu tenho aqui minha grade horário, eu tenho que distribuir aqui para cada turma qual o professor que vai dar aula em cada horário, né? Então, a gente poderia pensar, o problema é eu escalonar professor e turma, né? Parece simples, vocês concordam comigo? Tanto é que o pessoal, os coordenadores de curso aí fazem esse planejamento. Só que, vamos pensar agora o seguinte, eu quero o melhor horário, o horário que resolve todas as restrições, e são muitas, tá? Por exemplo, tem um professor que não quer dar aula na sexta-feira, eu não quero que a turma tenha janela, que as aulas ocorram assim em sequência, né? Eu não quero que o professor tenha janela, né? Então, que as aulas dele, se der 2 aulas aqui, das 7 às 8 uma turma, que ele esteja escalado aqui em sequência para uma turma que está do lado, né? Para que ele não tenha se deslocar de casa, otimizar o tempo dele, inclusive, né? Então, se eu colocar essas restrições todas e disser assim, ó, eu quero agora um sistema que encontre o horário que resolve todas as restrições. Vocês vão ver que manualmente o coordenador liga para o professor e fala, ô professor, será que você não pode dar aula na sexta-feira mesmo? É mais fácil às vezes a gente extrair uma restrição do problema do que tentar resolver, né? Porque às vezes a gente não encontra a mesma solução, tá? E eventualmente não tem a mesma solução. As restrições são maiores do que a solução, né? Mas é um problema teoricamente simples, concordo? Só que computacionalmente difícil, né? Esse é um problema clássico que a gente chama de timetable, né? Tem um outro problema aqui, pessoal, que é o problema do caixa viajante, né? Que é muito utilizado também e que a gente consegue resolver imitando entidades inteligentes, né? Ou comportamento de banda e coisa do tipo. A gente vai ver. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. O que é um caixa viajante? Antigamente tinha muito isso, né? Então, a gente não tinha loja em todas as cidades, então tinha uma pessoa que enchia a carroça, né, com material e produtos, né? E visitava várias fazendas, né, para poder vender. Então ele fazia esse trajeto e depois ele tinha que voltar para a sua cidade de origem, né? Então aqui, por exemplo, suponha que cada xizinho aqui é uma cidade que um caixa viajante tem que viajar, né? E ele tem que sair de uma cidade original, passar por essas 100 cidades e voltar na cidade original. Produzir uma solução é trivial, é só sair riscando linha, né? Concorda comigo? Não tem problema nenhum. Só que eu quero a melhor solução. A melhor solução aqui no problema do caixa viajante é o quê? É um trajeto que eu passe por todas as cidades e volte para a cidade de origem, né? E que eu gaste a menor quantidade de combustível, que eu percorra a menor distância, né? Então o que eu quero otimizar aqui é distância. Esse problema é fácil de resolver? Esse não, né? A gente poderia pensar a solução desse problema como sendo permutações, né, das cidades que eu tenho que percorrer. Então vamos nomear as cidades A, B, C, D e daí por diante, né? Então uma solução que é uma permutação A, C, D, E, etc. Tal. Quantas permutações possíveis eu consigo fazer aqui? 101 fatorial, em torno de 101 fatorial, que é um número muito grande. Então, assim, um programa para testar todas as permutações e verificar qual que é aquela que é a melhor é humanamente impossível, tá? Então, ao invés disso, nós vamos tentar imitar alguma entidade, né, que tenha um comportamento inteligente para tentar resolver esse problema. Então, como é que a gente faz isso? A gente tenta se inspirar na natureza, tá? Então, as redes neurais, por exemplo, a gente tenta ver como é que o neurônio funciona para tentar estimular, né, neurônios artificiais, de modo que eu dou uma entrada e ele produz para mim uma saída, que é a solução, que é a classificação, que é uma solução, uma possível configuração que resolve o meu problema, tá? Uma outra forma que a gente se baseia e inspira na biologia é o processo natural de desenvolvimento de uma espécie, né? Então, naquele trabalho do Darwin, a gente sabe que as espécies existem hoje com o resultado de uma evolução, né? As espécies mais adaptadas persistiram, né, e conseguiram
conseguiram, né, que a sua prole continuasse existindo, né? E as menos adaptadas morriam antes de ter descendentes, por exemplo, né? Então, imitando esse processo aqui, a gente tem como imaginar a solução de um problema como se fosse um indivíduo, né, que eu vou evoluindo, né? Então, essa evolução é executando operações que estão, né, no desenvolvimento das espécies. E aí, depois de um certo número de gerações que eu tenho como acelerar, né, em sistemas computacionais, eu tenho como verificar o indivíduo que melhor se adaptou ao meu problema. Posso também tentar imitar o passeio de pássaro, de um bando de pássaros, de um bando de partículas, né? Então, posso também, para tentar resolver determinados problemas, tentar imitar formiga procurando comida, né? Parece estranho. Ah, mas formiga não tem inteligência. Ué, elas conseguem resolver alguns problemas, né? Por exemplo, para encontrar comida, né? Vira e mexe, você pode botar veneno, você pode limpar o azulejo, mas você vai ver que depois de um tempo tem lá aquela correção, né? Tem aquele caminho de formiga e ela consegue chegar no seu pote de açúcar, né? Como é que ela faz isso? Através de um comportamento inteligente, né? Ela consegue resolver esse problema de encontrar comida, certo? Então vamos falar sobre cada um aqui, rapidamente, para não ganhar muito tempo, né? Rede neural. A gente tenta, através desse sistema, imitar como é que o cérebro funciona. O trabalho inicial é o do perceptron, né? Na verdade, essa provocação aqui no trabalho do Maculo, tá? Depois tem o perceptron do Rosenblatt, depois tem a limitação que o Mink descreve, né? Mas depois existem novas propostas de configuração arquitetura, né, para sair neurônios que volta a botar carga e incentivar pessoas pesquisando nessa área. E essa área é o que está por trás, por exemplo, de grande parte dos algoritmos de Deep Learning que a gente usa. Tá? Eu vou, inclusive, tentar mostrar um para vocês aqui. O que é o neurônio? Neurônio, pessoal, é uma célula especializada, né? Ela tem um axônio, né, que é essa extensão, e ela se conecta com outros neurônios, né? Através dessas conexões, ela propaga estímulos, né? Então a gente pode imaginar esse neurônio formando redes no nosso cérebro, né? Então essas luzinhas piscando aqui é como se fossem os estímulos que vão se propagando nessa rede de neurônios, né? Tem uma área de pesquisa que trata especificamente sobre isso, ciência cognitiva, neurociência, etc. No ponto de vista computacional, a gente pega essas ideias e tenta imitar em algum programa de computador. E seria, né, a rede neural, né? A rede de neurônios reais, tá? Tudo bem? Então, a ideia é essa, né? Então, como é que a gente vê, né? Então, o olho humano, ele recebe o estímulo de luz. Esse luz é captada através de células especializadas, né? E se transformam em estímulos que são encaminhados até uma rede de neurônios, né? Esses estímulos se propagam e, em algum instante, produz uma configuração que é o que a gente está vendo, que é o que a gente está sentindo, que é o que a gente está percebendo do ambiente. Quer dizer, a gente imagina que é assim que funciona. Então, baseado nessas ideias, né? A gente pensa o que a gente chama de neurônio artificial, né? Neurônio artificial, na verdade, é um conjunto de variáveis que a gente vai ter num programa, né? Então a gente tem aqui as entradas, né? Essas entradas aqui, ela tem um peso que a gente define para cada uma delas, né? Na verdade, o que essa rede sabe é representada nesses pesos aqui, são construídos através de estímulos que a gente coloca essa rede, né, para receber. Então, a partir de uma série de estímulos, a gente vai ajustando esses valores aqui, até que a gente diz que a rede aprendeu, né? Aí, quando a rede aprendeu, eu coloco, né, em cada uma dessas entradas aqui um elemento, né, uma característica do que eu quero classificar, por exemplo, e aí ele passa por esses pesos, né, eu trato aqui um similar e um valor aqui, e aí eu produzo a saída, né, o que essa entrada aqui produziu como resultado desses estímulos nesses neurônios artificiais, né? Do ponto de vista de computação, eu pego essas entradas aqui, multiplico pelos pesos, né, isso vai dar um somatório. Se esse somatório é menor ou igual que um limiar, esse classificador binário retorna 0, caso contrário, ele retorna 1. Né? É só, assim, eu estou simplificando muito, pessoal, que não dá para a gente tratar em profundidade, mas só para ter uma noção, para quem nunca ouviu falar sobre isso. Né? Um outro mimetismo biológico que a gente faz, né, com o propósito de resolver problemas, né, que não dá para resolver computação convencional, são os algoritmos genéticos. Né? Conforme eu falei, é baseado naquela teoria de evolução das espécies. Então, tem um pesquisador, né, que propôs simular o desenvolvimento de espécies numa
num sistema de computação, tá? Então, a simulação envolve várias escolhas que a gente tem que fazer, né? Do ponto de vista de processamento de deep learning, de inteligência artificial, vocês vão se deparar com vários algoritmos, várias técnicas, e vocês têm que ajustar parâmetros. Isso daí é a vida de quem pesquisa em sistema inteligente, né? Alguns parâmetros a gente tem como calcular quais são os melhores, mas vai ter muito chute que a gente vai ter que fazer, tá? Aí quando a gente não sabe explicar um determinado parâmetro, a gente fala que é uma heurística, né? Uma eureka, uma coisa que a gente adivinhou e que deu certo, né? Mas assim, então tem vários parâmetros, tem várias funções que a gente tem que implementar para poder simular no computador, né, o desenvolvimento de uma espécie. O que seria essa espécie? Uma solução para o meu problema. Eu vou fazer um paralelo com um dos problemas que eu apresentei anteriormente. Então, nessa algoritmo genética, a gente tem que representar o que é um indivíduo. Normalmente, o indivíduo é uma representação de uma solução ao meu problema, né? O indivíduo mais adaptado seria a solução, a melhor solução que eu encontrei, tá? A gente tem um conjunto de indivíduos, né? A gente tem a função de adaptabilidade, que vai dar nota, né, para meus indivíduos. A gente vai implementar um mecanismo de mutação nesses indivíduos para que eles possam mudar alguma característica, né, de forma aleatória. A gente vai bolar um esquema de cruzar, né? Então, eu tenho dois indivíduos, eu vou pegar a parte da solução de um indivíduo com a parte da solução de outro indivíduo para produzir uma nova solução, né? E seleção natural também, está baseado com essa adaptabilidade. Então, depois de algumas gerações, eu posso pegar e sacrificar alguns indivíduos e gerar novos, tá? Tentando simular aqui que aquela espécie não foi bem adaptada e que ela não conseguiu produzir descendentes, né? Então, todas essas ideias aqui estão descritas no trabalho do Darwin, né, na Evolução da Espécie, a gente transforma em programa de computador para virar uma técnica bio-inspirada para resolver problemas né, imitando o humano, né? Então, aqui, por exemplo, aqui é problema do horário, né? Então, seria uma solução para o problema do horário. Suponha que esse é o horário de uma turma e aqui o 1 e 2 são os meus professores, tá? Então, o professor 1 vai dar aula de 7 a 8 na segunda, o professor 2 vai dar aula de 9 às 11 na segunda e daí por diante. Então, o que seria um indivíduo? Um possível horário, né? Um horário preenchido, né? Fica mais fácil da gente imaginar as operações, vamos pensar, ao invés de uma tabela, um vetor, né? Com esses valores aqui, né? Então, o que seria, por exemplo, uma mutação? Seria trocar uma aula de um professor por outro, por exemplo, certo? Essa é uma mutação. Seria o cruzamento. É trocar, por exemplo, as aulas de sexta para segunda, né? De um indivíduo para outro. Quer dizer, as aulas que estão na sexta-feira de um indivíduo, eu vou colocar na segunda-feira de outro indivíduo. As aulas que estão... Aí eu faço essas trocas, tá? Isso é feito aleatoriamente para eu produzir novas soluções, né? Então, essa que é a ideia, tá, pessoal? A função de adaptabilidade aqui, eu poderia pensar assim, aquela que trata melhor restrição, que não tem janela e etc. Então, eu vou dando nota para cada indivíduo. A nota que é atribuída a cada indivíduo. E o mais adaptado vai ter uma nota maior, o menos adaptado vai ter uma nota menor. Um percentual dos menos adaptados, depois de algumas gerações, eu excluo da minha população, né, e gero outros para tentar diversificar, para tentar, né, explorar, né, mais soluções. Certo? Tô passando assim, bem geral, né? Só para dar umas ideias. Uma outra técnica que eu vou passar rapidinho também, né? É baseado, por exemplo, né, em imitação e comportamento de um grupo pássaro, por exemplo, um grupo de abelhas, né? Tem várias técnicas parecidas, né? Ou um conjunto de partidas, tá? Então, por exemplo, suponha que minha função, que meu problema é encontrar um mínimo numa função que é difícil de encontrar esse mínimo, né? Não tem como usar a derivada, por exemplo, né? Então, não é o caso, mas é só uma ilustração. Então, como é que eu faço? Eu ponho um bando de pássaros para ficar andando por esse ambiente, né? E aí, para onde que esse bando vai, ele tem várias métricas que eu vou usar para poder definir como é que esse bando de pássaros vai se deslocar, tá? Então, são essas formulazinhas aqui que a gente tem que transformar em código, né? Para ter uma simulação desses algoritmos, né, chamado swarm ou bando de partida. Tá? Então, a gente tem a posição atual de cada indivíduo nesse bando, né? A gente tem um termo social, tem um termo cognitivo, tem um melhor global, melhor local, etc. E a partir dessas versões todas eu vou fazer o indivíduo ir para um lado ou outro, tá? Então, dependendo do lugar que ele tá, ele não vai acompanhar o grupo todo, né? O efeito, pessoal, é aquele dos pássaros ficar andando, né, para tudo quanto é lá. Eu sei que assim, a gente tá explorando esse ambiente, né? E a gente vai dando nota de acordo com o mais próximo do mínimo, né, da solução do meu problema, até que eu tenha esses pássaros me comportando do jeito que eu
quero, tá? Eu encontrei aqui uma simulação que eu queria mostrar para vocês, tá? E ficou bem interessante. O mínimo que eu quero encontrar é esse buraco aqui, né? E aí a gente tá simulando nesse algoritmo esses pássaros andando para tudo quanto é lado, ó. Até que todo bando consegue encontrar esse mínimo, tá vendo? Então aqui só tem um sorvedouro aqui, esse ponto aqui bem no final, né? Normalmente os algoritmos de simulação eles mostram para funções das mais diversas, né? Esse mínimo pode ser não ser fácil de encontrar, certo? Depende da função que a gente está modelando aqui, mas é bem interessante, né? Uma outra técnica que eu não vou gastar muito tempo para falar para vocês, que é a colônia de formigas. Foi meu trabalho de doutorado, né? Esse assunto acabou? Não. Para algumas aplicações bem específicas, tem o pessoal adaptando esses algoritmos para resolver, né? E aí você desenvolve sistemas especializados, né, baseados em colônia de formigas, que tem solução melhor. E você vai evoluindo, melhorando e ajustando parâmetros, né? Cada hora tendo um resultado mais interessante, tá? A ideia aqui, né, desse trabalho é simular o comportamento de uma colônia de formigas, né? A base disso é um teste, né, que biólogos fizeram, né? Ele tinha um ninho de formigas e tinha um alimento, né? Eles construíram duas pontes de tamanho igual, né? E aí deixava as formigas procurar o alimento. Depois de um tempo, né, com pontes do mesmo tamanho, aleatoriamente as formigas escolhiam um ou outro, tá? Mas aí eles mudaram o experimento, colocaram uma ponte maior do que a outra, tá? E aí soltaram as formigas do ninho para chegar no alimento. E o comportamento interessante que eles conseguiram captar é que depois de um tempo as formigas acabavam escolhendo o melhor caminho, né? Não começa por aqui não, mas depois de um tempo elas acabam escolhendo o melhor caminho, tá? Então, na proposta original do Dorigo, ele propõe, né, simular isso daqui usando uma heurística simples. A ideia do algoritmo é bem simples. Você inicializa todas as formigas, cada uma numa cidade, tá? E aí você põe as formigas para construir soluções, para fazer essa metaheurística aqui eu vou mostrar para o problema do caixeiro viajante, vai ficar mais fácil de a gente perceber. Então, você põe cada formiga e construir a solução. Cada formiga, quando ela passa por um caminho, ela deixa um elemento químico, né, um feromônio que é percebido pelas outras formigas. E aí esse sistema de comunicação indireta que é o mecanismo, né, dessa inteligência de bando, né, das formigas, tá, pessoal? Eu não vou entrar nessa formulazinha aqui, mas a ideia é essa daqui, ó. Quando a formiga vai escolher o caminho que ela vai seguir, é óbvio que uma formiga real não faz essa estatística aqui, né? Mas no modelo computacional que a gente imita essa colônia de formigas, a gente implementa isso, né? Mas qual o caminho que a formiga vai escolher? Aquela que tem uma carga de feromônio maior, né? Então a gente tem um componente aqui que é a quantidade de feromônio caminho, aqui é um componente heurístico, aqui é o somatório de componente heurístico e feromônio nos outros caminhos, em todos os caminhos. Então a partir dessa probabilidade aqui, ele vai escolher. Só que aqui é probabilidade, ele mesmo sendo assim um caminho muito promissor com quase 100% de feromônio, é um teste estatístico, é um sorteio, tá? Eventualmente, mesmo sendo o melhor caminho, ele ainda vai escolher os outros, né? Um outro para poder diversificar aqui e produzir outras soluções, né? Então aqui estão todos os elementos, aqui um exemplo real, né? E aí a gente simula também a evaporação do feromônio, tá, pessoal? A gente imagina várias gerações, né? Várias vezes que as formigas vão procurando solução e a gente vai guardando qual que é a melhor solução, né? Então, por exemplo, a gente evapora o feromônio, mas para aquela formiga que deu a melhor solução, a gente premia ela, deixando ela voltar ao caminho que ela fez, colocando mais um pouquinho de feromônio, tá? Que aí a gente está favorecendo aquela melhor solução para tentar convergir para um resultado, tá? Então, são vários parâmetros que a gente tem que regular, ó. Esse ρ aqui é o feromônio, evaporação feromônio, a importância do feromônio, a importância dessa heurística, né, que é específica de cada problema, que vai modelar usando as colônias de formigas, né? E o resultado é esse aqui, ó, que eu vou mostrar através de uma simulação também. Tô terminando já, tá, pessoal? Tem só mais umas 40 slides, mas eu já tô terminando. É brincadeira, é que tem uns slides aqui que eu faço uma simulação, aí vai bem mais rápido, tá? Mas só para poder exemplificar, encontrei esse simulador aqui, ó. Esse é pro problema do caixeiro viajante, né? Então, ó, eu tô criando aqui as cidades. Percebo que no problema do caixeiro viajante, na inicialização, a gente imagina que para cada cidade tem uma formiga, né? E aí a gente vai provocar que essas formigas procurem uma solução, né? Então, qual que é a ideia? Elas vão fazendo os caminhos de uma cidade para outra e vão deixando feromônio. E esse feromônio é usado naquela estatística lá para escolher que caminho que as formigas vão seguir, tá? Então, olha lá.
É muito. Deixa eu fazer menorzinho aqui pra gente convergir logo para resultado, tá, pessoal? Aqui, ó, ele já produziu uma melhor solução, né? Que é essa daqui, ó, vai da cidade 4, 10, melhorou mais ainda, ó, tá vendo? E esse problema tem essa quantidade de cidades aqui, né? Aqui ele tá simulando as formigas indo de um lugar para outro, etc. Interessante, pessoal, que esse conjunto de formigas aqui, depois de algumas gerações, né, e depois de parâmetros que a gente regula, ele consegue encontrar a melhor solução. Quer dizer, não tem a garantia de que toda vez vai encontrar a melhor solução, porque é probabilístico, mas ele vai, né, ele vai melhorando, até que a gente, na solução caixa viajante, quando tem linha cortando aqui, existe como a gente melhorar, tá? É basicamente isso. E aqui estão os parâmetros, ó, que eu tenho regular, ó, o feromônio, a heurística e a evaporação, ó lá, o alfa, o beta e o rho, tá? Então, é uma técnica bastante interessante, né? No meu doutorado eu trabalhei com ela, só que eu acrescentei mais um componente que era incerteza, né? Que era, as formigas começam burras e tem uma curva de aprendizado em que ela vai cada vez tomando decisões mais assertivas, no final ela está resolvendo o problema de forma determinística, né? Então eu acrescentei esse mecanismo aí e resolvi um problema na área de engenharia elétrica, tá? Alguns problemas interessantes. Não vou entrar em detalhe, eu acho que não cabe aqui nessa apresentação inicial. Tá? Vou falar agora de uma área que também me interessa, né? Que é a aprendizado de máquina, né? Quando a gente fala em aprendizado de máquina, a gente pensa um robô, né? Resolvendo problemas, um robô do tipo Exterminador do Futuro, né? Que vem para consertar as burradas que a gente fez no passado, né? Só que não é bem assim, né? A aprendizado de máquina é uma ciência, né? Também dizem que é uma arte, né? Tem muito de feeling, né? As pessoas que trabalham nessa área, eles gostam de ser chamados inclusive de cientista de dados, né? Que tem todo um tratamento do dado antes de jogar a técnica, tá, pessoal? E aí isso é uma habilidade que a pessoa vai desenvolvendo a partir do trabalho nessa área de pesquisa mesmo, né? Então é uma arte, né, de programação para que os computadores possam aprender com dados, né? A grande ideia aqui é a seguinte: você tem um volume muito grande de dados e você quer extrair conhecimento daquele conjunto de dados, classificar e etc. Então, outra definição aqui, a definição, né, dado de 59, né, de aprendizado de máquina. É um campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programar, né? No livro do Geron, né, ele divide, né, o sistema de aprendizado, ele classifica usando essa classificação aqui, ó. Como é que a gente pode classificar os sistemas de aprendizado? Supervisionado, não supervisionado, com aprendizado por reforço, né? A ideia aqui é o seguinte, por exemplo, eu tenho já a classificação para os dados para eu poder ensinar, né? Ou então eu não tenho a classificação, o sistema vai ter que aprender por conta própria. Ou então eu vou colocar meu sistema para aprender e quando ele obtém bons resultados eu vou estimular, eu vou premiar, né? Eu vou dar um reforço para as melhores soluções. Nem aquele feromônio lá da colônia de formigas, né? Que eu dou uma taxa extra para quem conseguiu melhores soluções. Ou então eu vou penalizar aquelas piores soluções. Seria o aprendizado por retar. Outro sistema de aprendizado é aquele online e offline, né? Então, assim, eu vou pegar minha base de dados, vou pegar um pedaço, vou treinar meu sistema para aprender a classificar, né? E aí depois, se aparecer novas instâncias, eu só vou atualizando, né? Para que meu sistema continue aprendendo, ou então não, eu tenho que interromper o meu sistema quando aparecem novas instâncias para eu poder ensinar ele, incluindo essas novas instâncias, né? E tem um aprendizado baseado em instância, que gera modelos, etc. Então, não vou entrar muito nesse caso, que eu quero dar um exemplo para vocês, né, de uma ferramenta para aprendizado de máquina, né, para Deep Learning, que são as redes neurais convolucionais, tá? Então, esse modelo aqui é especialmente indicado para a gente trabalhar com visão computacional, por exemplo, né? Então, eu tenho imagens que eu quero classificar. Assim, um problema que eu tive que resolver num trabalho que desenvolvi. Por exemplo, eu tenho fotografias de pulmão, radiografias de pulmão, tá? E aí eu tenho dessas fotografias, né, os médicos já classificaram para mim qual que é o pulmão que tem pneumonia, qual que é o pulmão que tem Covid, qual que é o pulmão que é sadio, tá? Então eu quero, a partir dessas radiografias, que o meu sistema aprenda a classificar através da imagem o que é um pulmão sadio, o que é um pulmão com pneumonia, o que é um pulmão com Covid. Tá? Então, um grande problema que a gente tem aqui é o seguinte: se a gente pensar que para cada pixel da imagem, o que é o pixel da imagem? Vamos pensar a imagem uma matriz, né? Então, cada pontinho, cada elemento dessa matriz é um ponto de cor, tá? Que a gente chama de pixel. Se a gente pensar que para cada pixel da imagem eu vou ter que ter um neurônio na minha rede neural, então, para eu poder ensinar, né? Se a minha entrada na minha rede neural, para cada pixel é uma entrada, eu vou ter uma quantidade absurda de pixels, né? Necessário só na entrada. Fora os outros, né? Nas várias camadas
camadas para eu poder ensinar. E a computação vai ficar muito demorada, tá? Muito proibitiva mesmo, tá? Então a ideia por trás dessas redes neurais convolucionais é a gente simplificar, né? A gente, em cada etapa, diminuindo o volume de dados que é transferido de uma etapa para outra, de modo que no final tenha a classificação e consiga reconhecer padrões e coisas do tipo, tá? Então a ideia, por exemplo, é essa daqui, ó. Eu tenho a minha imagem original, aí tem uma fase aqui inicial que eu vou regular, padronizar essas imagens, né? Pode ser que as máquinas que fizeram a radiografia do pulmão tem uma distância diferente para a pessoa, né? Então eu tenho que primeiro enquadrar todas para que o pulmão fique do mesmo tamanho em todas as imagens, né? Então tem esse pré-processamento que a gente tem que fazer. E eu tenho que enquadrar, redimensionar. Às vezes algumas imagens são maiores, outras imagens são menores, então todas têm que estar do mesmo tamanho, né? Mas a ideia aqui, ó, é a gente, através de hiperparâmetros que a gente usa para regular essa rede convolucional, eu vou começando de uma quantidade muito grande, né? Aqui eu aumentei, mas depois eu vou diminuindo até chegar num vetor em que eu tenho uma saída com 1000 neurônios, né? Cada neurônio aqui é uma classificação diferente que eu estou obtendo para essa minha imagem de entrada aqui, né? Então, quer dizer, ao invés de 1 milhão de informações nesses modelos aqui, eu vou começar com 100 mil sinais que eu vou ter que entrar na minha rede para poder gerar uma classificação. E aí as várias regulagens são essas. Por que chama rede neural convolucional? Ela está baseada numa operação de processamento de imagem, pessoal, que chama-se convolução, tá? A ideia da convolução é a seguinte, ó. Eu vou pegar a imagem que está embaixo e vou calcular os valores da imagem de cima, né? O princípio aqui é o seguinte, eu vou pegar os pesos, sabe aqueles pesos lá da rede neural, né? Na verdade vão ser essas máscaras aqui, né? Então ao invés de ser um peso, é cada um dos valores aqui nessa máscara aqui que a gente vai usar para fazer a conta. Aí eu pego o valor do pixel, multiplico por esse peso, mais o valor do pixel, multiplico por esse peso, mais o valor do pixel, multiplico por esse peso, daí por diante, tá? Divido pela quantidade aqui para eu ter uma média, vamos pensar. Isso seria uma operação de convolução, né? E aí o resultado dessa média é a minha saída, né? Eu tenho que fazer essa convolução para obter todos os valores da minha saída. Então, a rede neural convolucional, uma fase inicial aqui é essa operação de convolução, tá? Ah lá, eu já pulei para os 99, tá? Por isso que tinha tanto slide. Então, a gente pode interpretar a imagem colorida como uma combinação de 3 matrizes, né? Uma para o azul, outra para o vermelho e outra para o verde, né? Então, linhas verticais e horizontais combinadas para formar a imagem, né? E a gente tem algumas características que são importantes, né? Que ajudam na definição, né? Regiões homogêneas, que a gente chama de região, né? E contornos, né? E são informações, assim, fundamentais para que a gente possa classificar e identificar. E é basicamente isso que a convolução consegue extrair para a gente, tá? Detectar essas arestas, né? Que são as informações que diferenciam, por exemplo, uma placa do carro, que diferenciam uma mancha do pulmão, né? Então é basicamente isso que esses filtros convolucionais conseguem fazer, tá? E aí a gente tem vários parâmetros. Um parâmetro é esse stride, né? Stride, ele define o passo que eu vou dar da máscara para outra, né? Nesse caso aqui, o stride é 1, ó. Eu tô pulando de um para o outro. Mas eu poderia pular de 2, ó. A stride seria 2, tá? Um outro parâmetro é o padding, né? Que é essa máscara de zeros aqui, ó, que eu uso para encaixar a minha máscara de peso, tá? Então é como se fosse uma moldura na minha camada, na minha imagem de entrada, né? Padding. Um parâmetro define a janela de zeros que contorna a matriz de imagem na entrada, né? O outro hiperparâmetro, né? Então nessa rede aqui que eu botei como exemplo, existem várias formas da gente configurar essas camadas, tá, pessoal? Então as pesquisas são feitas desse jeito. Você pega uma proposta e adapta para o seu problema, ou então, né, você pode pensar outras composições aqui dessas camadas, né, de operações, de filtros, etc, para tentar melhorar o resultado num determinado problema que você está atacando usando redes neurais convolucionais, né? Então você tem a entrada e tem a operação de convolução, tem uma operação aqui chamada pooling, que eu vou discutir, tem uma fase chamada completamente conectada, tem uma fase similar àquele limiar que a gente tem na rede neural do Perceptron lá, né, que é o Softmax, e a gente tem o resultado, né, da minha entrada, que é uma classificação. É o 0, 1, 2, o 3, alguma coisa do tipo, né? Ou então, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, a saída aqui seria saudável, com pneumonia ou com Covid, né? Então, a partir de imagens do pulmão que entra aqui, eu quero classificar se é um desses 3 modelos, tá? Então, na fase de pooling, né, a gente vai diminuir, né? Então, max pooling, por exemplo, eu vou pegar qual que é o maior valor em cada uma dessas janelinhas aqui, né? É uma ferramenta
ferramenta para a gente diminuir a dimensionalidade da imagem, né? Esses parâmetros todos aqui definem, né, como é que vai ser a entrada numa camada e a saída da outra, tá, pessoal? Na hora que a gente constrói ou programa, né, uma rede neural convolucional, a gente tem que entrar com esses valores aqui, tá? E esses valores são calculados de acordo com pooling, com padding, com stride e outros hiperparâmetros que a gente escolhe de uma camada para outra. Né? São coisas que a gente tem que regular, que nem o alfa e o beta lá do feromônio, né? Tem parâmetros para a gente regular como é que vai ser essa convolução, como é que a gente vai produzir essa simplificação para poder, ao final, ter um resultado que é a classificação que a gente quer, que é o sistema aprendendo a partir de um volume de um conjunto de imagens que eu coloquei para ele, tá? Então tem essas fases, né, que estão descritas aqui, né? Tem outra fase bem interessante, que é essa drop-down, que a gente exclui alguns neurônios, né, de uma camada, na verdade é para diminuir aqui a quantidade de computação, né, que o algoritmo vai fazer, um outro hiperparâmetro que a gente tem regular, né? Para fechar aqui, já estou entendendo mais do que deveria, né, mas eu já estou dentro do minha hora e meia de apresentação. O que a IA pode fazer hoje, tá, pessoal? Aí eu gostaria aqui de mostrar para vocês alguns videozinhos que eu separei, né? Tá, então assim, a IA pode fazer hoje carro robótico, né, carro autônomo, né, já é uma realidade, a gente já viu coisas desse tipo, né. Inclusive eu achei aqui aqui, ó, achei daqui no YouTube para mostrar para vocês. Carro autônomo. Meu, carregar. Tá, deixa eu, enquanto isso, vou falando. Reconhecimento de voz, né? O Alexa, né? E esse outro sistema já funciona de uma forma bem interessante. Então, a hora que a gente tem que brigar, né? Alexa, a gente fala, ela entende outra coisa, mas estão melhorando, né? Planejamento autônomo e escalonamento, tá? Então, por exemplo, eu tenho um problema e eu tenho que decidir quais as tarefas que eu vou executar para resolver aquele problema, né? Isso é uma coisa interessante, né? Em que a gente consegue sistemas inteligentes que resolvem isso de forma bastante satisfatória. Então, eu só repetir aqui, pessoal, que eu esqueci de retomar a gravação. Agora eu vou falar rapidamente. Então, sistema de planejamento autônomo, escalonamento, sistema de jogos, combate a spam, né, a fake news. Né, tem uma área bem interessante aqui que trabalha com reconhecimento de linguagem natural também, que a gente chama de análise de sentimento, né, que é você, a partir de um texto, tentar reconhecer ou classificar como bom ou ruim. Né. Por exemplo, você põe um sistema de análise de sentimento que no Facebook fica capturando informações sobre uma empresa e classificando se aquele comentário é satisfatório ou é bom ou ruim com relação àquela empresa, né? Planejamento logístico, né? Esse mundo globalizado em que a gente compra em todo lugar do mundo. Sistemas que planejam isso para a gente, bastante interessante. Robótica, né? As empresas têm resolvido bastante com isso também, né? Tradução automática também é uma área que está evoluindo bastante, tá? Minha conclusão aqui é bem rápida, né? IA é o grande tema na atualidade. Vocês podem ver que aparece em tudo, né? Eu fui convidado a uma mesa redonda outro dia para falar sobre como é que é? Metodologia ativa. Né? E a gente tem inteligência artificial como tutor automático para perceber se a pessoa está aprendendo ou não. Né? Então está invadindo todas as áreas de conhecimento mesmo, né? E está apresentando resultado, né? Não poderia ser diferente. Tem prós e contras, né? A gente tem que pensar também em determinadas questões éticas por trás do uso dessa tecnologia, né? A gente tem robôs aí construindo para criar fake news, para criar spam e coisas desse tipo, certo? E eu fecho aqui, pessoal. Agradeço novamente, né, a atenção de todos, né, o convite, né? Peço desculpa aí se eu não consegui, né, atender a expectativa, né? O tema é muito extenso. Eu tentei pintar com as minhas cores aqui nesse quadro. Eu espero que tenha apresentado alguma coisa que interessou, tá? E eu estou aqui aberto a perguntas agora, se for o caso, e se houver tempo. Eu não sei também, porque a gente teve esses problemas todos aí.